Queridos irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel e queremos, dentro de alguns minutos, meditarmos com a igreja sobre este tema que a mocidade escolhera para festejarmos diante de Deus esse 5º congresso. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo de número 13 a seguir. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 a seguir. A palavra de Deus diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes ao som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, diga comigo, bom é. Bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o levantastes. Digo amém. Amém. Qual é o tema, jovem? Jovem resistindo para ser vencedor. Glória a Deus. Na carta aos Hebreus, no seu capítulo 12 e no seu versículo 4, o texto está dizendo assim: E ainda não resististe ao pecado até o sangue. Queridos jovens e igreja do Senhor, quando nós meditamos nesta carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos observar de que o escritor sacro, um homem que tinha um pleno conhecimento da Torá, da lei de Deus, um homem que fez um resumo no que diz respeito aos sacrifícios, um homem que mostrou o poder da graça. A Bíblia diz que, na carta aos Hebreus, que esse escritor, usado pelo Espírito Santo, ele quis mostrar aos crentes hebreus que o Senhor Jesus, ele era maior do que os profetas, ele era maior do que os anjos, ele era maior do que Moisés, e o seu sacerdócio era maior do que o sacerdócio levítico. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele mostra a princípio a superioridade, a supremacia da pessoa de Cristo
em relação a todas as atividades oriundas do Velho Testamento. Porém, meus amados irmãos, quando chega no capítulo 11 desse texto, deste livro, então o escritor aos Hebreus, ele faz um compêndio acerca da fé. E quando ele faz alenca a importância da fé, definindo o que é a fé, conforme está no versículo 1 do capítulo 11. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então ele começa assim, esse capítulo 11, definindo o que é fé. E ele diz que fé é o firme fundamento. Queridos irmãos, ele está dizendo que a fé é a firmeza de todos os fundamentos das coisas que se esperam. E além de ser um fundamento, aquilo que é firmado, ele diz que a fé é a prova. Mas a prova de quê? A prova das coisas que se não veem. Então, o que é a fé? Primeiro, a fé é um fundamento. Todos nós que estamos aqui, estamos por fé. E alguém pode dizer: e o que é que você vai ver naquela igreja? O que é que você vai receber naquelas reuniões de oração, naqueles cultos, ouvindo um preleitor falando a palavra? Aí você vai dizer assim, que a sua fé, ela não está dizendo o que você vai ver, mas a sua fé está dizendo o que você vai receber quando chegar ali por fé. Então você vem sem ver nada, mas quando chega aqui, aí você recebe, porque a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. Quantos que aqui estão que viram Jesus? Nenhum viram Jesus. Mas nós cremos em Jesus. Quantos que estão aqui que já viram o Espírito Santo? Nenhum de nós vimos o Espírito Santo. Mas a fé diz que ele mora em mim. Aqui teve 6 jovens nesta manhã que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso é fé. Ontem teve um jovem que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso é fé. O que nos faz estar aqui hoje é a fé. Porém, meus irmãos, a fé que esse escritor aos Hebreus está trazendo, ela vai muito mais profundo. Ela move com a ciência. Por exemplo, no versículo 3 do capítulo 11, ele vai dizer: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que quando aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé, ela contradiz não a ciência, mas ela contradiz a teoria. A ciência, eu estava lendo um artigo de um astronauta americano, e ele estava dizendo de que tudo que ele aprendeu na ciência, ele já via na Bíblia. Não era preciso mais nenhum cientista dizer que existem planetas fora do mundo, fora daqui deste mundo que vivemos, porque a Bíblia já diz: Deus criou os céus e tudo que nele existe. E tem coisas no universo que a ciência não consegue enxergar, mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, determinou os lugares que estavam e chama cada um pelo seu nome. E aonde está onde Deus colocou. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas para iluminar o céu, a madrugada, as noites, está tudo lá. A Bíblia diz assim: pela fé, entendemos que os mundos
foram feitos pela palavra. Aí ouvi alguém dizer assim, mas tudo que existe aqui é produto de uma explosão cósmica. Tudo que acontece aqui foi porque existiu um dia no infinito, que nós não sabemos quando, houve uma explosão cósmica. Aí o aluno perguntou assim, que explosão cósmica foi essa? Não é porque se encontraram dois elementos. Então, calma lá. Quem fez esses elementos? Se o mundo foi feito dessa explosão, e houve o contato entre dois elementos, então existia alguma coisa que era antes da explosão. E se tinha os elementos, tinha alguma coisa que era antes dos elementos. Então, meus irmãos, é muito mais fácil eu acreditar que o Deus eterno, Criador, Muluku Opatushi, Ele criou todas as coisas. Agora, para isso é preciso que a gente creia. Aí o escritor vai dizer, pela fé, nós entendemos isso. Então você me explica como foi feito. Não se explica, é pela fé. E como foi feito? Pela palavra. Ele disse, haja. E as coisas foram acontecendo. E a Bíblia diz, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas daqui por diante, agora, ele não vai falar mais da criação do Todo-Poderoso. Ele vai falar de testemunhos de homens de fé do Velho Testamento. E ele vai trazer aqui muitos testemunhos. Porém, ele vai chegar em um ponto que vai dizer assim, Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Aí ele diz assim, e que mais direi? Falta-me tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão. Saiu essa pergunta na prova de vocês, não foi? Saiu, não foi? É verdade, né? Muito bem. Está lá. E de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aí o texto diz assim, os quais pela fé fizeram o quê, jovens? Venceram o reino. Fizeram mais o quê? Praticaram a justiça. Fizeram mais o quê? Alcançaram promessas. Fizeram mais o quê? Fecharam as bocas dos leões. Versículo 34, fizeram mais o quê? Apagaram a força do fogo. E mais o quê? Escaparam do fio da espada. E mais o quê? E o que mais? Na batalha se esforçaram. E fizeram o quê? Puseram em fuga os exércitos dos anjos. Digo amém. Amém. Aí lá no versículo 4 do capítulo 12, ele vai dizer assim, ainda não resististe até o sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo 11 e esse capítulo 12... No original que foi escrito, eles não são separados, é tudo um rolo só. E o escritor está dizendo aqui que pela fé teve homens que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Repito após mim, apagaram a força do fogo. Pela fé. Mas ele disse assim, mas vós ainda não resististes. Até, ele está dizendo assim, vocês ainda precisam dar mais. Como esses deram. E apagar a força do fogo, ele está falando de Sadraque, Mesaque e Abidênego. E observe que esses jovens, eles foram levados para a Babilônia
na primeira leva que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo para a Babilônia, Daniel, os seus amigos, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele estava em busca de jovens inteligentes, digam amém. Amém. Nabucodonosor estava em busca de jovens bonitos. Amém. Nabucodonosor estava em busca de jovens que sabiam se comportar no palácio. Amém. Sabe o que significa dizer, jovens? Que quanto mais qualidade você tem, mais o diabo lhe deseja. Vocês estão entendendo, jovens? A igreja está entendendo? Quanto mais qualidades vocês tiverem, mais serão atrativos para o diabo, porque vocês serão uma ameaça para o diabo. Aquele jovem canta bonito, tem bonito talento, graças a Deus, mas ore. Porque enquanto você está engrandecendo o reino eterno, existe um outro reino que está querendo destruir você. E aqueles jovens, quando chegaram na Babilônia, Nabucodonosor disse: eu quero esses jovens. E o seu fiel eunuco foi tratar daqueles jovens. E Daniel e os seus companheiros já fizeram uma grande demonstração de fé. E qual foi a demonstração? Capítulo 1, versículo de número 5 de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 5. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Digam comigo, por 3 anos. Para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, repitam para mim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel lhe pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abidenego. Versículo 8. E Daniel, repito após mim, só os jovens, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Digam amém. Diga ao jovem que está ao seu lado: não se contamine com o manjar do rei. Diga ao jovem outra vez: não se contamine com o vinho do rei. Não se contamine com o vinho do rei. Aos irmãos que estão lá no pátio, repitam todos após mim: não se contamine com o vinho do rei. Amém. Sabe que o rei tem vinho para dar a você? Mas esse vinho vai lhe embebedar. Sabe que o rei tem manjar para dar a vocês? Jovens, o mundo está cheio de manjar para vocês. Mas não são poucos. Os pratos parecem até ser bonitos. O primeiro manjar que o mundo apresenta a vocês é a vaidade. É colocar na cabeça de moças e rapazes que ser crente, ser cristão, é algo retrógrado. O que o mundo quer passar para vocês, jovens,
é que vocês jovens não curtem o mundo. É que vocês não conseguem ser felizes vivendo de igreja, de Bíblia, de oração. E o mundo está dizendo aqui assim: aqui tem manjar para vocês, aqui tem vinho, aqui tem mulheres, tem homens, aqui tem vaidade. Vocês aqui é livre, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O mundo anda na contramão da palavra, porque a palavra está dizendo assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, se Jesus nos liberta, é porque lá no mundo nós estávamos presos. Mas existe uma inversão aqui. Quando é que eu sou preso? É quando eu não posso usar o meu corpo para fazer o que quer. É porque o corpo não é seu, jovem. O corpo é comprado pelo sangue de Jesus. E aí é necessário resistir até o sangue. Eu quero vos dizer, jovens, que vocês receberam uma forte porção de Deus nestes dias. Sexta, sábado, hoje pela manhã, agora à tarde, vocês foram privilegiados. Eu confesso dizer a vocês que eu tinha que terminar o culto pela manhã por conta da ética do horário. Mas a gente passaria até agora, estaríamos aqui, adorando a Deus e recebendo do Pai como estamos. Mas escute bem uma coisa. Está tudo muito lindo, diga amém. Está tudo muito maravilhoso, diga amém. Amém. Escute bem, mas quando chegar amanhã, vocês serão tentados. O rei vai apresentar o manjar para vocês. Porém, Daniel, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Ali com Daniel não estava o pastor dele, não estava o líder, não estava o presbítero. Ele estava com outros jovens. Mas Daniel demonstrou um caráter diante de Deus. Amém. E Daniel diz, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Jovens, escute isso aqui. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E bom é quando a gente tem amigo que ora. Glória a Deus. E bom é quando tem jovens, a gente é amigo de jovens que não se corrompe. Amém. Sadraque, Mesaque e Abdenego olhou para Daniel e disse: eu estou contigo. Eu também não vou me contaminar. Eu não vou beber o vinho do rei, nem vou comer da porção do rei. Só que, quando Daniel disse isso ao eunuco do rei, o eunuco do rei teve um problema. A palavra de Deus diz que Daniel falou que não queria se contaminar. E ele pediu ao eunuco que ele concedesse não se contaminar. E a Bíblia diz no versículo 9, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus deu a Daniel. E por que Deus deu a Daniel? Porque Daniel deu a Deus. Disse: Senhor, eu não quero me contaminar. Quando você dá a Deus, Deus dá a você também. Lá na faculdade, não se contamina. Lá na escola primária, secundária, não se contamina. Ainda que alguém diga: eu só te passo se tu te contaminar, diga a ele: está repreendido em nome de Jesus, eu não me contamino. Você pode até me reprovar, mas eu me mantenho pura, eu me mantenho puro. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é que vai acontecer? Ao Deus do céu que vai tomar uma providência. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu graça ao eunuco perante Daniel. Por que deu graça, irmãos? Porque a coisa era muito séria.
o eunuco estava cumprindo a determinação do grande e temível Nabucodonosor. E você sabe o que é desobedecer Nabucodonosor? Ele era um homem cruel. E o eunuco sabia disso. E ele disse a Daniel: Daniel, não é possível. Porque se o rei descobre que vocês não estão comendo, vocês vão aparecer com o rosto mais magro. Não é isso que o mundo diz? Para o mundo é tudo ao contrário. Então, Daniel, o rei vai cortar a minha cabeça. Daniel disse uma coisa interessante. O que foi que ele disse? Ele disse assim. Versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele vossos rostos como irmãos, mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos. Quantos dias, irmãos? 10 dias. Quantos dias Daniel pediu? 10 dias. Isso aqui é interessante. Daniel pediu quantos dias? 10 dias. 10 dias. Pois bem. Depois de 10 dias, versículo 15, e ao fim de 10 dias, pareceu os seus semblantes como, irmãos? Melhor. Não foi piores? Não. Foi como? Melhores. Eles estavam o quê? Eles estavam o quê? Mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. E Daniel só comia o quê? Legumes e água. E no final de 10 dias, lá vem os 4. Corados, bonitos, gordos. Hein? Gordos. Aleluia. E alguém diz: como é possível? Você só come legumes e bebe água. Eu comi aqui o manjar do rei, bebi o vinho do rei, e vocês estão mais gordos do que eu. Quem foi que te disse que cachaça dá saúde? Hã? Quem foi que lhe disse que bebida alcoólica dá saúde? Mas Daniel chegou forte. E quando ele chega forte, observe o que é que acontece aqui, irmãos. Versículo de número 17. Veja na sua Bíblia. Ora, escute isso aqui como é interessante. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o quê? Conhecimento e a inteligência em todas as letras e o que mais? E sabedoria. Como é bom servir a Deus. Aleluia. Eu estou lembrado agora de uma palavra que Maria Joaquim falou naquele comentário da igreja, quando viu o jovem fazendo aqui o podcast. E ela disse: na igreja tem muita coisa, tem muito talento. Não foi assim que você falou? E tem talento. Agora, quem capacita vocês é quem? Quem capacita vocês é quem? Aleluia. Vamos para aqui, tem mais de Deus para nós. Olha aqui. E diz assim: mas, todavia, porém, a Daniel deu o que, irmãos? Entendimento em toda visão e sonhos. O negócio com Daniel é diferente. Versículo número 16. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de quem, irmãos? Agora está ali aqueles 4 jovens, todos outros, na frente de quem? Nabucodonosor. Na frente do rei. É fácil? Não é para as pernas tremerem? Mas quem está conosco é maior
respeite, mas não tema, respeite. Versículo de número 20. O texto vai dizer assim. Versículo 19. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados homens tais como quem? Daniel. Quem mais? Ananias. Quem mais? Israel. E quem mais? Israel. Aí diz assim, por isso, o que aconteceu? E por que eles permaneceram lá? Porque eles foram fiel a Deus. E disse, eu não vou me contaminar. O nome disso é fé. Quando eu honro a Deus, Deus me honra. Aí agora fica todos aqui na presença do rei. Os outros que queriam, permita-me a expressão chula que eu vou usar aqui agora, babar o rei. Ficar atrás do rei. Não tudo que o rei mandar eu faço, não. Eu faço o que Deus quer que eu faça. E o que é que Deus quer que eu faça? Que eu seja sincero, que eu seja honesto, que eu seja fiel, que eu não me corrompa, que eu não me prostitua, que eu não minta, que eu não venha. Deus quer que eu seja fiel. Não, mas a sociedade quer que você seja infiel. Mas Deus quer que eu seja fiel. Mas se você é bobo, se você for fiel, você não vai chegar em lugar nenhum. Chega, você vai chegar no céu. Seja fiel. Ainda esta semana, um de vocês serão tentados para ser infiel. Mas o Espírito Santo está dizendo, resistam. Seja fiel. E a palavra de Deus diz, versículo 20, e em toda matéria de sabedoria, escuta isso aqui, igreja, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fizeste perguntas, sabe o que isso significa dizer? Presbítero Paulo, aqui tem prova oral? Tem prova oral? Fica aqui na frente do professor, e ele está aqui, fala aqui, responde lá. É assim ou não é? E você tem que estar o quê? Preparado. Não pode ler o rascunho, tem que estar onde? Na cabeça. Ele vai começar a perguntar, isso aqui, é isso, isso aqui. Aí parece que tem a resposta lá em cima, aí fica olhando assim. Mas isso é diante de um professor comum. Agora aqui é diante do grande Nabucodonosor. E Nabucodonosor fica aqui na minha frente, vocês. E Tom me pergunta. E os jovens, pá. E Tom me pergunta. E eles, tá. No final, olha qual foi a resposta. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre a que o rei lhes fez perguntas, olha o versículo aqui. E fez o quê? Mas diga mais forte. E fez o quê? Quantas vezes? 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Quantos dias Daniel pediu? 10 dias. Se Daniel pedisse 20 dias? 20 vezes mais 12. Se pedisse 30 dias? 30 vezes mais 12. Então, a tua fé que determina aquilo que você é. Ele pediu 10 dias, então foram 10 vezes mais doutos. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a fé que a Bíblia diz, resista até o sangue. Não abra mão, bendito seja o nome do Senhor. Não abra mão. E Daniel resistiu. E sabe qual foi o resultado? Daniel passou a ser agora, versículo de número 21. E Daniel esteve até o 1º ano de Ciro. Isso significa dizer que durante o rei de Nabucodonosor, Nabobalassar e os outros que passaram, Daniel permaneceu no altar, lá na casa, no palácio. Até que o rei Ciro venceu Babilônia, Daniel continuava ali. E alguém queria acabar com Daniel no período de Ciro. Porque quando nós somos fiéis, nós nos incomodamos. Mas, jovens, não se incomodem por ser fiel. Permaneçam fiel. Amém. E a Bíblia diz agora que, passando
esse quadro, os 3 jovens amigos de Daniel estavam afastados de Daniel. Foram para o campo de Duram. Daniel estava lá no palácio, na Caldeia, na capital, Babilônia. Os jovens agora estavam em outra província. E lá foi erguida uma imagem de Nabucodonosor. E a ordem foi: adorem. Quem é que vai adorar? Todos que estão aqui, quando tocar todo tipo de instrumento musical, então todo joelho vai se dobrar e adorar a estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego estava lá só. Daniel estava no palácio. Mas a fé continuava. O entendimento de Deus continuava. E o que é que se faz agora? Tocaram toda a sorte de música. E os jovens das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Pentecostal, África, Brasil, ficaram em pé. Glória a Deus. E toca a música. E permaneceram em pé. E alguém diz assim: ó rei, porque sempre tem um fofoqueiro, né? Ó rei, aquele jovem lá que tu colocaste, aqueles crentes lá, que tu colocaste sobre o negócio da província aqui. Rei, aqueles crentes lá, eles são desobedientes. Desobedientes por quê? Porque eles não se dobram à tua imagem, nem adoram. Aí o rei disse: chama eles aqui na minha frente. E eles eu quero ver o que é que ele vai fazer. É ou não é assim? Na minha frente, venham para cá. Sadraque, Mesaque e Abednego, senhor. É de propósito que vocês não vão adorar a estátua de ouro que fiz, nem se prostrar a ela. É de propósito. Olhe, pois bem, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos musicais. E quando for tocado os instrumentos musicais, vocês vão ter que se prostrar e me adorar. Mas só que o rei disse uma coisa interessante, e eu pedi para vocês lerem. No capítulo 3, olha o que é que o rei diz. Lá no final, no versículo 15. Vamos ler o versículo todo. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvides o som da buzina e do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Agora a pergunta é bom para quem? Então nem tudo que é bom para o rei é bom para nós. Nem tudo que é bom para o rei é porque Deus se agrada. Estamos falando de reinos. E o reino deste mundo tem um príncipe. E a Bíblia diz que ele não tem nada com o Senhor Jesus. Então o que é bom para eles, é muito prático isso aqui, irmãos, é muito lógico. O que é bom para o mundo, para nós não é. É simples assim. O que é bom para nós, para o mundo não é. É assim que a coisa funciona. Queridos irmãos, jovens de igreja, se colocarmos isso na nossa mente, é isso que a Bíblia diz, que o amor do mundo não está no Pai. E não se pode amar os dois. Quem ama a Deus constitui-se inimigo do mundo. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. É simples assim. Então as coisas que o mundo oferece não é do agrado de Deus. Agora, as coisas que Deus quer para nós, o mundo não se agrada. Ou vocês pensam que o mundo se agrada de ver vocês aqui? Ou você pensa que o príncipe dessas trevas se agrada de ver todos vocês jovens aqui sentados, ouvindo uma mensagem como essa, e Deus revelando qual é a tática do diabo? Ele não vai nunca gostar disso. E o rei disse: se vocês se prostrarem, bom é. E todas as vezes que o mundo disser que é bom para você, não aceite. Está lembrado do que Acabe ele disse a Nabote? Nabote, eu tenho uma vinha
que é melhor do que a tua. Então tu me darás a tua vinha e recebe a minha. Pergunta: se a vinha de Acabe era melhor do que a de Nabote, por que ele queria trocar? Entende isso aqui, jovens? O mundo é ilusão. Escute isso aqui, igreja. O mundo é ilusão. O que o mundo diz que é bom é porque não presta. É porque está podre. É porque está ruim. E muitas pessoas acham que é bom porque dá o prazer na hora, mas depois vem o problema. Na hora dá prazer, na hora parece bom, mas depois... Você sabe qual é a maior alegria de um cristão? É quando ele passa na prova, é aprovado e diz: graças a Deus que eu não caí na tentação. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é bom para nós? A vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. E aquele jovem disseram: olha, rei, a gente não vai se prostrar. E tocaram a música e eles ficaram em pé. E disseram: olha, rei, o Deus que nós servimos e adoramos. Isso aqui eu acho extraordinário, irmão. Eles disseram assim: ele é poderoso para nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo. Agora é onde vem a fé. Escuta aqui. Mas ele disse assim: agora, ainda que ele não faça, escute isso aqui. Ou seja, ainda que ele não me livre, ainda que nós entramos na fornalha de fogo e lá sejamos queimados, mesmo assim, eu não adoro a tua estátua. Aleluia! 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 Eu não adoro a tua estátua. Aquele que honra a Deus, Deus honra a ele também. Nabucodonosor aquece a fornalha 7 vezes mais. Toca a música, não tocou, não se prostou, joga dentro. Aí a Bíblia diz que era tanto vapor, tanto fogo, que os soldados que lançaram os jovens dentro fez um vácuo e a chama veio e queimou os soldados. E matou os soldados. Isso é muito fogo, irmão. Porém, Nabucodonosor, olhando de fora da fornalha, ele olha para dentro da fornalha e diz: calma lá. Olha, irmãos, ele ficou tão atônito que disse uma coisa que nem pensou. Ele disse assim: anda cá. Nabucodonosor é macua. Anda cá. Nós não colocamos 3 homens naquela fornalha dentro. A fé que tira a força do fogo. Como é que eu estou vendo 4? Eu estou vendo Sadraque, Mesaque, Abdenego, mas calma lá, tem um outro ali. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Tem um outro ali que o aspecto dele é diferente. Ele é semelhante aos deuses. E outra coisa, mas calma lá, Sadraque não está queimado? O boné continua, a túnica continua. Anda cá, sai daí, eu quero ver vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, a fé que vence a força do fogo. Oh, Rabacamácia, a fé que vence. Vem cá, jovens. E eles vêm. E lá vem Sadraque, saindo da fornalha.
Mas o fogo não queima vocês? Vocês são o quê? De ferro? São de quê? Hã? Porque se fosse até de ferro, se derretia aí. É muito fogo. Ó rei. Tem um mistério aqui conosco, rei. Tem um mistério aqui conosco, rei, que o Senhor não entende. É que o nosso Deus, Ele enviou o seu anjo. Ele nos livrou da tua mão, ó rei, e da força do fogo. Imediatamente, o rei olha para o seu súdito e diz: é decretado por mim que ninguém mais pode adorar a outro Deus, a não ser o Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Faça a diferença. Deus confia em vocês. Faça a diferença. Lá em Morrapaniwa, faça uma diferença. Lá na escola,